Olá, graça e paz, tudo certo aí? Tudo na bênção? Nós estamos nos encontrando aqui novamente para meditarmos na palavra do Senhor e esse tema especialmente me deixou muito feliz, porque eu acho que ele é altamente revelador. Daqui a pouco vamos saber do que se trata. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, nessa noite. Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem acrescentado à nossa vida dias de vida e de paz. É assim, Pai, que todos aqueles que te servem, que te temem, é assim que nós nos encontramos, felizes, Senhor, em paz. Senhor, até as nossas dores, as nossas questões, nossos problemas, muitos irmãos passando por alguns horrores, mas até aí, Senhor, a Tua mão tem estado conosco, nós temos sentido a Tua presença. Muito obrigado. Senhor, vamos abrir a Tua palavra. Eu quero rogar nessa hora, Pai, que o Senhor fale a cada um de nós, porque, Senhor, a Tua palavra, ela é libertadora, ela é ajudadora, restauradora, consoladora. Tua palavra é a vida, porque Tu és a vida, graças a Deus. Fala conosco em nome de Jesus, amém. Prezados, nosso tema de hoje encontra-se em 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 11, aliás, a partir do verso 9, que diz assim: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente não erais povo, agora sois povo de Deus. Não tinhas recebido misericórdia, agora recebestes misericórdia. Amados, exorto-vos, como peregrinos e estrangeiros, a vos absterdes dos desejos carnais que combatem contra a alma. Seja correto o vosso procedimento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis praticantes do mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Inicialmente, esse texto, ele fala que nós fomos chamados, que nós somos eleitos, que nós somos convocados, que nós somos escolhidos, que nós somos habilitados para sermos povo escolhido de Deus, sacerdócio real, nação santa. E é claro que Pedro aqui está fazendo, está trazendo à memória aquilo que o Senhor, o chamado de Israel, lá no Sinai com Moisés. O Senhor ali no Sinai, ele estava estabelecendo uma nação de Israel, porque eles eram apenas um povo, eles eram família, e famílias, mas não era Estado, não era nação. Então o Senhor ali no Monte Sinai, ele estava estabelecendo uma nação, que é a promessa relativa a Abraão. Estava cumprindo a promessa a Abraão, de tornar de Abraão uma grande nação, um grande povo. Então essa é a parte de Abraão. Mas o Senhor estava fazendo mais ali no Sinai. Simultaneamente ali o Senhor estava escolhendo Israel, esse povo, para serem sacerdotes, a nação real, o povo santo, aqueles a quem caberia o testemunho às outras nações, o testemunho das obras de Deus, das grandezas de Deus. Nós sabemos que do ponto de vista da nação, está aí até hoje, mas do ponto do sacerdócio, estão, segundo o apóstolo Paulo, estão fora da videira. E no final dos tempos em Cristo serão enxertados na videira, o remanescente, o que sobrar. Bom, mas enfim, esse nem é o nosso assunto aqui. Vale a observação. Mas a questão aqui, é que nós somos o sacerdócio real, a nação santa, povo de Deus que cremos no Senhor Jesus, em Jesus Cristo. Então,
nós que estávamos cada um correndo atrás dos seus interesses, uma vez o Senhor Jesus, que creu no Senhor Jesus, se converteu ao Senhor Jesus, o Senhor o transforma num santo, num escolhido, para anunciar as obras, o testemunho do Senhor a quem quer que seja, não é mesmo? Mas o que é interessante nisso aqui é que muito comum entre nós, e até questão minha mesmo, questões pessoais nossas, que nós não nos sentimos assim. Nós não nos sentimos sacerdotes. O máximo que a gente pode muitas vezes se sentir é alguém. Eu oro, eu leio a palavra, eu vou na igreja, né? Eu tenho uma vida espiritual aí, ou intensa ou não, mas estou aí, tenho ministério ou não. Nós temos muitas dificuldades, mas muitas dificuldades em se sentir esse sacerdote real, esta nação santa. Lá na carta de Paulo aos Efésios, o apóstolo faz um comentário que eu acho que ainda é pior ainda de se entender, de se aceitar. Ele diz assim, que nós estamos diante de Deus nas regiões celestiais. E por que a dificuldade? A dificuldade é que a pessoa olha para a sua própria vida e fala, mas eu ando triste, eu ando solitária, minha vida não está nem valendo a pena. Eu não acho que a minha vida está valendo a pena não, com tantas faltas, com tantas carências. Como é que eu posso estar diante do Senhor nas regiões celestiais? Por quê? Porque regiões celestiais fala de grandeza, fala de um lugar, fala de uma situação, fala de uma vivência superior àquela que nós, então, enquanto seres humanos, estamos vivenciando. E, de fato, essa questão aí, por algum tempo, me incomodou. Apesar de entender perfeitamente que, do ponto de vista humano, nós vamos aí, nos confrontar, nós vamos ter que encarar questões aí, das nossas baixezas mesmo, as tentações, as cobiças, essas coisas, nossas, de todo ser humano, minha, sua, todo mundo, Mas, por outro lado, nós somos o Espírito, gente que conversa com o Senhor, que fala da palavra do Senhor, como neste momento. É uma outra situação. Mas então, como conciliar essas duas coisas? Como conciliar? Como nos fazer sentir, de fato, na grandeza, a vida abundante que a gente ouve falar na palavra, E há uma questão aqui, que a pergunta imediata é, então por que eu não me sinto ter essa vida abundante? Essa pergunta que muita gente se faz. Não, mas eu não estou sendo não estou vivendo isso não. E até é verdade mesmo. Nós vamos entender por quê. Porque logo após que o irmão Pedro aqui ministra a palavra, que ele define, que ele nos ensina, que nós somos um povo santo, um povo que está elevado a uma condição bem superior a essa humana natural, um povo eleito, chamado para vivenciar as coisas do Senhor. Depois ele vai dizer, ele vai fazer uma exortação, e ele dirá, olha, eu rogo a vocês que não andeis segundo as concupiscências da carne, que não andeis como no passado, em que estávamos absolutamente envolvidos com os nossos próprios interesses. Então essa questão me despertou, porque ela me respondeu o porquê que nós muitas vezes nos sentimos tão vazios, apesar de sermos povo de Deus, de cremos essa palavra, mas por que nós não estamos vivenciando, não estamos nessa estatura? Por quê? Porque nós estamos vivendo como a gente vivia no passado. Porque a nossa mente, os nossos interesses estão ligados aos nossos interesses. Os nossos interesses são nossos mesmos, nós não temos aquele interesse muitas vezes, de querer
de se aprofundar no Senhor. Muitas vezes o nosso interesse, nós estamos com a cabeça em dinheiro, nós estamos com a cabeça em prazeres, nós não temos a menor disposição em nos dedicar ali ao estudo da palavra, nós não temos vontade, nós não tomamos atitude, né, de termos uma vida na presença do Senhor em todo o tempo, nos distraímos com qualquer coisa, deixamos o Senhor de lado para atender os nossos instintos mais viscerais aí, né? E na palavra está escrito: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscados de todo o vosso coração. Né? No coração, daquele coração de domingo, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscados no domingo, somente no domingo. Buscar-me-eis e me achareis quando num dia muito especial você, né, quiser ali fazer alguma coisa, jejuar ali um dia. Não, buscar-me-eis e me achareis quando me buscados de todo o coração. O que fala de todo o coração? Nos fala com todo interesse, totalidade, sentimento, propósito. Está ali: Senhor, eu quero te conhecer. Eu abro mão de coisas que estão me desviando desse meu foco, que é te conhecer, que é estar na tua presença. Então, querido, está respondida aí a nossa questão. Por que nós não nos sentimos assim, como gente especial na presença de Deus? Por quê? Porque nós estamos vivendo uma vida carnal e não uma vida espiritual. Porque nós não estamos vivendo esse sacerdócio. Porque em muitas situações nos vemos aí, né, com sentimentos mesquinhos, pensamentos mesquinhos, porque nós não estamos vivenciando as grandezas de Deus. É por isso que a gente se sente comum, é por isso que a gente não consegue sentir, né, essa presença de Deus. Por isso que nós achamos uma mesmice, né, as reuniões que participamos. Tem vida aquilo para nós. Por quê? Porque nós estamos desligados, vivendo as concupiscências como se fosse no passado. Então, se estamos desconectados do sacerdócio, então é claro que nós não vamos conseguir vivenciar esse sacerdócio. Nós não vamos conseguir entender que nós somos povo especial, povo santo, povo chamado. Para a gente estar vivendo uma outra coisa. Então, para mim, ficou fácil de entender. E da mesma forma que aconteceu como no passado, lá no deserto, que eles, olha que coisa impressionante, daquela geração que saiu do Egito, somente 2 pessoas entraram na terra que o Senhor prometeu. Imagina, uma geração inteira morta. Pereceram no deserto, ficaram pelo deserto, né? Numa das ocasiões ali, praga no meio deles lá, por causa de pecado, 70 mil pessoas mortas, sendo um aviso. Nossa, gente, que é isso? E não é assim que nós estamos distraídos? Quantos de nós, queridos, temos ficado pelo meio do caminho? Conhecemos o Senhor? Quantos de nós, crentes do Senhor, sem foco? A gente fala, nós somos um povo de Deus, que aceitamos Jesus, mas nós não vivenciamos isso, vivemos como se fosse uma pessoa aí, né, qualquer. Achamos que é o suficiente dizer para as pessoas que nós, ou dizer para nós mesmos, né, que nós somos gente honesta, que a gente não está, né, não estou roubando, estou matando, não estou fazendo nada, então tá bom demais, é isso. Como se isso não fosse a nossa obrigação. Mas o que Pedro está falando é o seguinte: nós somos nação santa, povo eleito, então não vamos andar como andam os gentios, não vamos andar como a gente andava no passado. Correto? Se nós somos especiais, então devemos viver o que é especial de Deus. E aqui ele está dando alguma orientação, né? Porque a gente fica esperando essa vida, né?
quando o Senhor me der essa vida, então, aí eu vou viver, aí eu vou fazer, aí eu vou acontecer. Mas não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que não vive, que é para a gente não viver como a gente vivia no passado. Então a atitude é nossa. A atitude de buscar o Senhor, de se interessar pelas coisas do Senhor, coração inteiro, mente inteira no Senhor. Isso é questão de que Deus vai fazer em nós, não. Isso Ele já fez, já nos deu a condição, já nos habilitou. Agora é a nossa vez. Nós é que temos que tomar a atitude de estarmos na presença do Senhor. Então, eu sou pregador da palavra e eu oro pelas pessoas, né? E como eu sinto necessidade, né, de operar as coisas que o Senhor Jesus operava, nossa, né, a gente lê assim a palavra sobre Elias, Eliseu, coisa impressionante, né, que esses homens de Deus faziam. Vejo o próprio Senhor Jesus realizando, né, fazendo, poxa, fico impressionado. Ressuscitar mortos, curar enfermos, não é mesmo? E eu olho para a minha vida e falo, Senhor, tem misericórdia, não curo ninguém. Senhor, que deu sinais, Senhor, na minha vida, eu sou feliz, me deu fé, graças a Deus também. Mas, e por quê? O apóstolo Pedro respondeu, né? Não viver como vivi no passado. E Jeremias disse, o Senhor através de Jeremias disse, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscados de todo o vosso coração. Não é isso? Jogou a batata quente na nossa mão. A gente que dizia, não, eu estou esperando em Deus aqui, agora não. Não temos mais desculpas. Agora é interesse em conhecer o Senhor e viver na presença dEle. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Sim, é verdade. Eu tenho falhado tanto, Senhor. Eu gostaria de ter a vida, Pai, que esses grandes homens de Deus tiveram. A vida que o Senhor, ó Senhor Jesus, teve. Não viver pleno, mas, Pai, como é que eu vou realizar as Tuas obras? Como que o Espírito Santo vai realizar essa obra em mim se eu estou desconectado? Se a maior parte do tempo, Senhor, eu ando desconectado. E se eu passo desconectado do Senhor, eu não vou estar aprendendo como, Senhor, realizar essas obras. Como é que eu vou fazer a minha fé, Senhor, crescer, se eu ando desligado, Senhor, do Senhor, que me deu a fé e que alimenta a fé? Sim, Senhor, eu quero andar diferente. Faz uma obra diferente na minha vida, Pai. Eu quero me dedicar mais. Eu posso me dedicar mais. Vamos lá, Senhor. Traga a Tua instrução à minha vida e daqueles que me ouvem nesta hora. É como lhe peço, em nome de Jesus. Amém, meu querido. Deus te abençoe, tá? Então se esforça. Nos esforcemos, pois, para sermos cheios do Espírito Santo, para buscar o Senhor de todo o nosso coração. E é certo que nós vamos achá-lo. Valeu, grande abraço, tchau.